Olá vocês, estamos de volta com mais um Ciência e Pesquisa. Ciência e Pesquisa, como vocês sabem, é uma parceria da Unisul TV com a Unitec. Coisas maravilhosas como os acervos fotográficos de toda a nossa região, todo o nosso país de modo geral, né? Mas especialmente da nossa região, o que nós temos de mais belo e o que nós temos de pontos assim que deverão ser realmente memorizados para que nós possamos pensar no futuro próximo para a nossa região, né, Engenheiro? Bom, é o mérito da universidade, né, professor? Veja bem, eu saí de Morro Grande, né, no subúrbio de Jaguaruna, e fui fazer um curso superior em 1960 na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E isso fez com que a gente visse o mundo de outra forma. Claro. Né? Uhum. E uma das coisas que realmente sempre me tocaram foi a nossa história, a nossa cultura, as nossas origens, né? Porque dá a impressão de que o indivíduo que não conhece a sua origem, a sua cultura, me dá a impressão de ser um indivíduo que não tem a certidão de nascimento. Exatamente. E não consegue pensar no futuro, né? Não consegue pensar no futuro, ele não consegue ter o rumo, nem o sentido para onde ele vai. Exatamente. Né? Então, por isso é que eu sempre fui um apaixonado. Depois, antes de terminar o curso superior da Escola de Engenharia em Porto Alegre, eu tive a oportunidade de viajar por toda a Europa, e junto com meus colegas de turma, né? E foi aonde eu vi o valor dos monumentos, o valor da cultura, o valor de preservar aquilo que nós chamamos de antigo. Então comecei a me apaixonar, realmente gostar de fotografia principalmente, e de observar os monumentos que nós temos, não só em Jaguaruna, mas em toda a nossa região. Claro. Interessante isso, engenheiro, tu falasse da Europa. Eu lembro que uma vez conheci na região do norte da Espanha, a região de Maragatos, que conta a história, parte da história da humanidade, e eu fiquei encantado com isso e o cuidado com que os europeus têm com a sua história, com a sua memória. E nós vamos resgatar um pouco disso agora com as imagens que vamos mostrar para os nossos queridos telespectadores de Ciência e Pesquisa. Vamos começar então? Vamos começar. Vou pedir ao Maurício que coloque algumas imagens para a gente. Essa imagem, engenheiro... Essa aqui é a primeira igreja de Jaguaruna. Olha só que coisa. Original. Ela deve ter sido construída em 1895. Veja bem que é uma procissão, né? Uhum. Tem aqui um porte-estandarte, um indivíduo que deveria ser uma liderança na Jaguaruna. Uhum. Tem os andores, 2 andores, e toda a população possivelmente. Aliás, a religiosidade, né, engenheiro, está presente no nosso povo, né? Sim. A crença em Deus, né, o cristianismo fundamentalmente, e outras religiões também, outras confissões religiosas, também fazem parte da nossa história cotidiana, né? Essa aí é a segunda, essa igreja eu conheci. Essa aqui depois, aquela primeira que nós vimos, ela foi reformada e feita essa torre e as construções laterais. A estrutura é a mesma. Então foi uma coisa maravilhosa, ou seja, colocaram toda uma estrutura de uma igreja nova, aproveitando aquela que já havia. Exatamente. Essa igreja aí, que nós temos uma outra imagem dela, eu acho interessante porque ela tinha 3 altares trabalhados, mas uma coisa fantástica, sabe? Em madeira. Nessa torre a gente costumava ir lá para tocar o sino de vez em quando, éramos crianças pequenas, né? Então eu tenho algumas lembranças dessa coisa maravilhosa, essa obra de arte aí dos nossos ancestrais, né? Ela tem na parte norte, digamos assim, certo. Ela tem uma inscrição em algarismo romano, em algarismo romano 1915. Certo. E do lado de cá, ali onde está, tem alguma coisa... Onde você está vendo aí? Essa imagem ali num círculo, na torre, tem alguma coisa numa língua que até hoje não conseguimos... Não foi decifrada. Vamos convidar a professora, a doutora Deise, para ver se a Deise... É possível que a doutora Deise nos ajude. Nos ajudar. É alguma coisa com MPOY, entende? Isso, essa que e aparece nós não conseguimos nunca. Que deve ser 1915 também, mas a língua... Não é essa. Não conseguimos identificar. Não são algarismos romanos, na verdade, né? Então vamos pedir para o Maurício passar mais uma imagem da própria igreja, né? Já com a terceira sacristia que ela teve. Isso era fantástico. Era a construção da terceira sacristia, da mudança, né?
Ó, essa aqui uma foto vista da Rua Jaguaruna. Da Rua Jaguaruna. Rua central de Jaguaruna. Essa rua em que os tubaronenses, todos os visitantes de Uruçanga, de Criciúma, quando vão ao Balneário Rio Corrente, quando vão ao Camacho, passam por ela. Passam por ela. É a ponte da entrada, aqui é a ponte na entrada de Jaguaruna, né? Sabe de que ano mais ou menos isso? Deve ser 1923. Nossa. É aquela foto. Essa aqui é uma foto dos trilhos da mesma rua? Da mesma rua também, isso aqui de 1955, 1958, só que visto de outro ângulo, né? Aquela outra era da entrada, nós aqui estamos olhando para a saída. De cima para baixo, exatamente. Bom, essa foto é histórica, né? Essa é histórica, a famosa fotografia. Então nós vamos fechar esse bloco com essa imagem e vamos passar para o próximo bloco para começarmos falando com essa fotografia que eu penso que é maravilhosa. Pode ser então, engenheiro? Pode ser. Estamos conversando com uma honra indescritível com o engenheiro de Minas, o empresário Evaldo Ávila da Silva. Você poderá rever essa conversa nossa no blog, cujo endereço aparece aí na sua tela, e mandar e-mails, perguntas ao engenheiro Evaldo no e-mail ciência.pesquisa@unisul.br. 3 minutos e já voltamos.